Graça e paz, igreja amada, graça e paz, meus irmãos e irmãs, que nesse tempo estão aqui junto comigo em mais essa aula, em mais esse momento de nós podermos receber uma ministração vinda do Espírito Santo de Deus, sermos ministrados por Ele a respeito do panorama bíblico do Antigo Testamento. Isso tem sido de suma importância para nós podermos entender da revelação da Palavra de Deus, para nós podermos entender aquilo que a Palavra de Deus tem a nos ensinar, mergulharmos mais fundo na Palavra de Deus. Contamos com o Espírito Santo nos ajudando, ministrando, trazendo revelações, colocando e fazendo com que a nossa mente seja levada até o local aonde Deus está e ali sermos ministrados por Ele. Mas quando nós recebemos também um conhecimento, seja teológico, um conhecimento, seja cultural, isso acrescenta, isso fomenta a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então nessa manhã, que você receba todo aprendizado que o Espírito Santo de Deus pode trazer às nossas vidas, aquilo que o Espírito Santo de Deus quer trazer na sua vida, para que você, lendo a Palavra de Deus, você não perca nada da revelação do Espírito Santo de Deus. E você entenda aquilo que a Palavra de Deus verdadeiramente diz. Nessa manhã, nesse tempo, nós vamos dar continuidade a esse panorama bíblico do Antigo Testamento, falando sobre os últimos profetas pré-exílicos, ou seja, os profetas que vieram ou que atuaram na tribo de Judá, no Reino do Sul, antes do exílio babilônico. Só para podermos entendermos, nós vamos falar um pouco sobre esse contexto. Já foi falado muita coisa na aula anterior pelo pastor Gilson, mas eu queria só para a gente poder pegar o fio da meada, talvez até repetir algumas coisas que já foram faladas em aulas anteriores. Mas antes eu queria orar, eu queria que você pudesse, aí onde você está, na forma como você pudesse elevar seu pensamento, seu coração até Deus, e permitir que o Espírito Santo, dando liberdade ao Espírito Santo para falar aos nossos corações, ao seu coração, nesse tempo que nós vamos estar juntos aqui. Ore comigo. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade de juntos estarmos como a sua igreja, para aprendermos daquilo que o Senhor deixou para nós através da tua palavra. Nós queremos, ó Deus, que nessa manhã o teu Espírito Santo venha ter liberdade no nosso meio, venha trazer revelações, que aquilo, ó Deus, que a minha limitação pode impedir do teu Espírito Santo fazer e falar, que, ó Deus, seja colocado por terra, seja jogado por terra, e que, ó Deus, haja um sobrenatural, haja, ó Deus, uma revelação vinda do céu, através do estudo que iremos ter, e que a tua igreja seja abençoada e ela cresça em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para nós falarmos dos profetas pré-exílicos, esses profetas atuaram, e esses que nós vamos falar, atuaram no Reino do Sul, como nós falamos, atuaram na tribo de Judá. E dentro desse tempo pré-exílio, o tempo que veio antes do exílio babilônico, lembrando que a Babilônia era um império grandioso que dominou grande parte do Oriente, e inclusive dominou a tribo de Judá, o reino o Reino do Sul, e durante muitos anos o povo de Deus, os judeus, eles foram subjugados pela Babilônia. Só entendendo, havia antes da Babilônia um outro império, que eram os assírios, que foram responsáveis pelo extermínio da tribo do norte, né, da tribo de Israel, e esses assírios eles tiveram um papel fundamental no crescimento de Israel a respeito de Deus, a respeito daquilo que Deus estava fazendo
na história, o que Deus esperava de Israel. Então, vamos voltar só um pouquinho e vamos lembrar de um rei de Judá chamado Ezequias. Ezequias, ele destrói os ídolos, destrói os altares. E aí Ezequias morre, e depois que Ezequias morre, o seu filho Manassés restaura tudo aquilo que Ezequias destrói. Restaura ídolos, altares pagãos, a idolatria volta a imperar em Israel. Em 2 Reis, capítulo 21, inclusive vai dizer que Manassés foi um dos piores reis de Israel, que inclusive queimava os seus filhos. Ele diz assim, queimou os seus filhos, ofereceu os seus filhos como um sacrifício aos deuses pagãos. E o texto vai dizer que Israel tinha um comportamento pior do que as outras nações em relação à idolatria, pior do que as outras nações. Logo depois que Manassés morre, o rei Josias, ele assume o trono, e aí, como nós vimos em aulas passadas, lá em 2 Crônicas, capítulo 34, 35, Josias promove um grande avivamento na nação de Israel, ou melhor, no povo de Judá, no Reino do Sul. Ele promove um grande avivamento depois que o livro da lei, ou o livro da palavra de Deus, é encontrado perdido dentro da casa do Senhor. Nós inclusive falamos sobre essa expressão do livro estar perdido. Não era apenas o livro não saber aonde o livro está, mas o livro perdido. Essa expressão de que o livro estava perdido se referia ao fato de que estava sendo ignorado, estava sendo simplesmente não estava sendo levado em consideração. E aí o reino de Josias, ele promove um grande avivamento no reino do sul. Porém, os assírios, eles são derrotados pelos egípcios. O Egito passa agora a dominar grande parte do Oriente. Derrota os assírios e passa a dominar grande parte de todo o Oriente, inclusive a tribo de Judá, inclusive o reino de Judá, melhor dizendo. Inclusive o reino de Judá. E logo depois vem a Babilônia, derrota os egípcios, derrota o Egito, e aí a Babilônia tinha uma característica de guerra muito interessante, que era trazer para dentro de outras terras, das terras conquistadas, fazer uma mistura entre os povos, para que os povos perdessem a sua identidade. Então, quando a Babilônia ela derrota o Egito, todas as nações que estavam debaixo do domínio do Egito agora passam para estar debaixo do domínio da Babilônia, inclusive o reino do sul, o reino de Judá. E aí eles pegam os judeus e levam os judeus cativos até para a Babilônia. Mas não leva todos, leva apenas uma parte dos judeus. Mais tarde, um outro rei em Israel, em Judá, assume, o rei Zedequias, ele assume, e aí ele tenta fazer um movimento para se libertar da Babilônia. O rei chamado Nabucodonosor fica muito irado com isso, e aí ele sim invade Jerusalém, destrói templo, destrói a cidade de Jerusalém, pega todos os judeus e levam exilados para Babilônia. Só fica em Jerusalém os judeus idosos e os que estiverem feridos, ou seja, impossibilitados de lutar. Então é o período que Israel ele é totalmente levado a quase que ao extermínio total. Jerusalém é saqueada, o templo é queimado, os muros são destruídos. A gente vai conseguir ver isso daí nós vamos conseguir ver isso daí principalmente lendo o livro de Esdras e o livro de Neemias, que se refere já a um período do cativeiro babilônico, do exílio babilônico. Então, nós vamos estar vendo, a partir de então, nós vamos estar vendo os profetas que atuaram nesse período, enquanto Israel ainda não havia sido levado, e também alguns profetas, né,
que falaram no período do exílio, como por exemplo Jeremias. Mas hoje nós vamos falar de alguns profetas, não vamos ter como falar de todos por conta do nosso tempo, né? Mas vamos estar falando de alguns profetas que atuaram dentro desse período pré-babilônico, e como eu disse, Jeremias que pegou esse pedacinho pré e durante o exílio babilônico, tá? E aí foram esses profetas, os profetas que estiveram em Judá atuando nesse tempo, foram os profetas Sofonias, Jeremias, Abacuque, Joel e Naum. E hoje nós vamos falar de alguns deles, né? Nós vamos ter a oportunidade de ver alguns deles e ver como Deus se revela, qual é a mensagem que esses profetas traziam da parte de Deus e o que está por trás, tentar descortinar o que a gente pode, o que o Espírito Santo tem a nos revelar, ou pelo menos em parte, a respeito desses homens, a respeito dessas profecias, a respeito desse tempo. Tá? Então nós vamos falar, primeiro nós vamos falar de Naum. Só para os irmãos poderem se situar, esses profetas eles atuaram na tribo ou no reino de Judá. E eles viram ou pelo menos alguns deles, puderam ver o que aconteceu com o reino do norte. O reino do norte foi destruído, o reino do norte desaparece, eles foram dominados pelos sírios e sumiram, simplesmente desapareceram. E esses profetas viram o que aconteceu com o reino do norte. Um reino que vivia uma idolatria extrema, um reino que se voltava contra Deus, um reino que matava os seus reis, que matavam os seus líderes. Nós vimos que, quando vimos os reis lá do Reino do Norte, vimos que foram na sua maioria, ou se não todos, foram péssimos reis. Então, assim, os profetas viram tudo acontecendo, viram tudo o que aconteceu com o Reino do Norte, e estava vendo agora o Reino do Sul, ou o lugar onde eles estavam vendo agora o Reino do Sul caminhando a passos largos para o mesmo fim do Reino do Norte. Então Naum, ele se levanta com uma mensagem que traz uma mensagem de consolação. Aliás, a palavra Naum significa o Consolador. E a mensagem de Naum, ela vem num período onde ele profetiza durante o reinado de Manassés, que, como eu falei, foi um péssimo rei, Amon e o rei Josias. Esses foram os reis de Judá. Porém, a mensagem de Naum, ela vem com mais ênfase no reino de Josias. Ele vem pregar uma mensagem de consolo e de ânimo para Josias. Josias promove uma reforma no Reino do Sul, e o Naum, ele traz uma palavra de ânimo. Ele vem trazer uma palavra onde ele vem fazer com que Josias pudesse ser animado com aquele trabalho tão difícil que era fazer com que o povo se voltasse novamente para Deus, abandonasse a idolatria, abandonasse toda aquela mistura espiritual e religiosa que o povo ia recebendo. A Assíria, nessa época, ainda dominava essa parte do Oriente, onde Judá, o Reino do Sul, estava envolvido. Então, no tempo de Naum, o povo que dominava ainda era os assírios. Só para os irmãos se localizarem, a Síria tinha como capital Nínive. E os irmãos vão lembrar que o profeta Jonas foi chamado para ir profetizar em Nínive, mas isso aconteceu há mais de um século antes de Naum.
Então, aquele povo que estava lá na Síria, aquelas pessoas que viviam em Nínive na época de Naum, já não eram mesmo as mesmas pessoas que receberam a mensagem de Deus, que se arrependeram lá na época do profeta Jonas. Havia se passado mais de um século, mais de 100 anos. Então, assim, a cidade de Nínive e a nação, o Império Assírio, já havia voltado de novo àquelas práticas de violência, de idolatria, que quando Jonas prega lá, Jonas leva a palavra de Deus, eles haviam se convertido e haviam deixado, mas aí eles voltam novamente. E Naum está nesse tempo, Naum está localizado nesse tempo, num tempo mais de 100 anos, a 100 anos depois de Jonas. Então, a capital da Assíria é Nínive. E aí, se nós vamos lá em Naum, no capítulo 1, e nos primeiros versículos logo deste livro do profeta, Naum é um profeta menor, tá? Nós vamos ver aqui alguns profetas que são caracterizados como profetas menores, mas eles são profetas menores não é porque eles são menos profeta ou tem menos importância do que os profetas maiores, não. Nós chamamos de profetas menores porque eles têm um conteúdo escrito, ou um conteúdo, os livros deles são livros de menores do que os livros, por exemplo, Naum tem 3 capítulos e ele tem uma quantidade de escrita muito menor do que, por exemplo, o livro de Isaías. Então, Isaías é um profeta maior, Naum é um profeta menor por conta desse conteúdo, por conta dessa quantidade de escrita que eles têm. Então, o livro de Naum, ele escreve um livro que, na realidade, é uma pronúncia ou um juízo de Deus contra Nínive, que era a capital da Síria, logo era contra a Síria. Veja no capítulo 1 de Naum, logo no verso 1, eu vou ler na versão NVI, ele diz assim: advertência contra Nínive, livro da visão de Naum de Ocós. Então, ele já inicia mostrando, ele já inicia dizendo que os seus escritos eram uma pronúncia contra a Síria, contra a capital da Síria, contra Nínive, que subjugava, que estava oprimindo o povo de Israel. E esse livro, o livro de Naum, ele contém uma visão da queda, justamente da queda desse império. Naum vem profetizar a queda do império da Síria. E ele se refere, eu coloquei aqui no terceiro ponto do slide, vocês vão ver que Naum ele tem uma forma de escrita muito poética. E ele se utiliza muito de imagens, se utiliza muito de símbolos. Ele tem, às vezes na tradução do hebraico para o português, se perde um pouco dessa linguagem poética, mas Naum ele tem uma linguagem extremamente poética, utilizando muito recursos de imagens e de símbolos. E a gente pode ver isso, por exemplo, quando ele vai se referir à cidade de Nínive, ao Império Assírio, ele se refere a este povo como, por exemplo, como leões. Se nós formos ler lá no capítulo 2, vamos lá, em Naum capítulo 2, no verso 13, quando ele vai usar dessa linguagem e vai falar sobre a Síria, ele diz assim: estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos, versão NVI, queimarei no fogo os seus carros de guerra e a espada matará os seus leões. Quando ele fala a espada matará os seus leões, ele não está se referindo aos animais, os assírios, eles domesticavam, ou eles tinham leões, e não era, ele estava se referindo aos valentes de guerra, ao exército, àqueles que faziam parte da nação assíria, que era o exército, Ele diz assim, verso 13: queimarei no fogo os seus carros de guerra e a espada matará os seus leões. Eliminarei da terra a sua caça.
e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. Que caça é essa que Naum está falando? Naum está se referindo àqueles que eram postos, como, vamos botar assim, eram postos como um troféu, né? Então eram as nações que eram subjugadas, inclusive o reino do sul. Então o Senhor diz, eu eliminarei da terra a sua caça. Não está dizendo que vai eliminar as nações ou vai exterminar as nações que os assírios haviam conquistado, mas está dizendo que eles não serão mais caça. Aquela nação, aqueles reinos subjugados não serão mais caça, ou seja, não serviriam mais de alimento para a Síria, porque a nação assíria ela dominava esse povo, empregava sobre esse povo tributação muito pesada, escravidão, fazia com que esse povo trabalhasse e se matasse para sustentar os assírios. Então eles eram caça, eles eram alimento para os assírios. Então Naum utiliza dessa forma poética, né? Depois os irmãos podem ver em outros versículos, os irmãos podem ver que ele se utiliza muito desse simbolismo, dessas imagens de leão, escreve de uma forma muito rica em detalhes poéticos. Inclusive no começo logo da sua narrativa, no capítulo 1 ainda, ele usa de um salmo, ou seja, de um cântico ou de uma poesia para se referir a Deus, para mostrar a Deus. Veja no capítulo 1, volta comigo lá em Naum, no capítulo 1, a partir do verso 2, ele diz assim, o Senhor é Deus zeloso e vingador. Repara sempre que ele vai trabalhar com contrastes. Isso a gente consegue identificar isso como sendo uma forma, isso já é uma forma de poesia hebraica, esse contraste. A poesia hebraica ela acontece de várias formas, não apenas, acontece com rimas, acontece com paralelismo, acontece com opostos. Então aqui é uma forma de poesia, ele diz assim, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. E ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar, e esgota todos os rios, desfalece em Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Então ele vai discorrer, a partir do verso 2, Naum vai usar de toda uma linguagem poética, e ele vai expressar, vai mostrar Deus. Eu coloquei já no finalzinho aqui do slide, no terceiro ponto aí do slide, vai mostrar assim, Deus... ele revela Deus como soberano, protetor, guerreiro, disciplinador. Ele vai trabalhar, vai mostrar, vai apresentar o Deus a que ele serve dessa forma. Mas acima de tudo, o livro de Naum, ele traz algo interessante. Ele vem mostrar que toda a história, tudo o que acontece na história não acontece em função dos homens. Lembrando, Naum traz uma linguagem, Naum traz uma mensagem de ânimo para Josias, para o rei Josias. E qual é essa mensagem? É que não são os homens que movem a história, mas, como eu coloquei aqui, é Deus quem é a potência que move toda a história. É o próprio Deus que faz, e ele pode fazer isso através de homens, ele faz isso através de poderes, mas é ele quem está por trás de toda a história. Então o livro de Naum, quando nós lemos o livro de Naum, nós precisamos enxergar essa visão do profeta, essa forma de enxergar Deus do profeta. Por isso ele expõe Deus em todos os sentidos. Se nós formos analisar, ele vai mostrar que ele vai expor Deus como um Deus que se ira, um Deus que se vinga, mas também um Deus que olha para o inocente.
não é aquela linguagem que mostra sempre, Deus é amor. Ele vai mostrar, não, Deus é amor, mas Deus também ele se ira. Deus ele olha por inocente com misericórdia, mas ele pune também aqueles que são culpados e não tem, como diz no verso 3, ele não tem culpado, ele não vê o culpado como inocente. Então Naum ele vem expor Deus dessa forma. E ele vem revelar aí como se ele estivesse dizendo ao rei Josias, olha rei, tudo o que acontece, é Deus quem está se movendo. Então não se preocupa se a Síria está se levantando, está subjugando. Faça aquilo que está no teu coração, faça aquilo que Deus colocou no teu coração, faça com que o povo volte a adorar a Deus, faça com que o povo enxergue Deus novamente, se volte para Ele e a história vai mudar. Não importa o quão poderoso possa ser o Império A ou o Império Deus. B, é Deus quem move, é Deus quem é a potência que move toda a história. Então o livro de Naum vai falar sobre isso. Eu coloquei aqui o livro de Naum. Ele tem o objetivo não só de narrar a história, mas sobretudo de revelar Deus como sendo o grande mistério da história. Como que essas coisas aconteceram? Deus. O grande mistério, quando os homens não conseguem entender por que a história ela foi para o lado A ou por que ela foi para o lado B, por que a história se moveu nessa direção, ou na direção daqui ou na direção acolá, Naum ele vem dizer, Deus, ele é o grande mistério da história do mundo. Então, enquanto muitos historiadores eles vão pensar que a história é feita por homens, Naum vai dizer assim, a história ela é feita por Deus. Ela é escrita, ela é movida, ela é sustentada por Deus. E Naum deixa claro que poderes desse mundo, por maiores que eles possam ser, não são poderes eternos. Por mais que eles dominem, por mais que eles amontoem, por mais que eles guardem caça e se alimentem dela, por mais que elas oprimam, humilhem os pequenos, Naum vem dizer assim, um dia, assim como acontecerá com Nínive, que ruirá, que virá, será levado a nada, assim esses impérios que não são sustentados por Deus, assim acontecerá. Queridos, que consolo saber que as forças do mal, por mais poderosas que elas venham ser, elas não poderão resistir ao poder que está na igreja do Senhor. Jesus Cristo ele vai dizer que todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. E ele diz que estaria conosco. E ele diz que estaria conosco todos os dias. Ele diz que a igreja era aquela que iria saquear, arrombar as portas do inferno. Então que através do livro de Naum você possa enxergar e ter essa visão a respeito de Deus. Essa era a visão do profeta. Essa era a visão que o profeta tinha a respeito de Deus. Era o Deus que movia a história. E Deus já havia revelado a Naum uma profecia, um juízo contra a nação assíria, contra Nínive. Que privilégio nós temos, eu e você, que privilégio nós temos de receber esse consolo, de que as forças do mal não são maiores do que o Rei da Justiça, o Rei da Glória, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então Naum traz essa visão. O segundo profeta que nós vamos ver, também desse período pré-exílico, é Sofonias. Sofonias ele tem uma mensagem onde vai revelar Deus. Vamos ler aqui o tema da sua mensagem, é que o Senhor está firmemente no controle do mundo e que apesar das aparências contrárias, o que comprovará isso no futuro próximo, Deus comprovará isso no futuro próximo, ao aplicar um castigo terrível sobre a nação desobediente. E aí é interessante, sobre a nação desobediente de Judá, e completa destruição sobre as nações pagãs gentias. E somente através de um arrependimento em tempo é que haveria possibilidade de escape dessa ira.
Olha o que Sofonias ele vem trazer como uma mensagem. Ele vai dizer assim, olha, Deus está no controle de todas as coisas. E haverá um tempo que Deus aplicará juízo e castigo. Mas Sofonias diz assim, e esse castigo ele virá sobre as nações pagãs, mas virá também sobre o povo de Judá, o povo de Deus. Que se esse povo não se converter, se esse povo não se arrepender, Deus não trará, Deus não fará, passará, vamos botar assim, vai botar panos quentes em cima da nação de Judá. Deus vai se irar contra essa nação. Então, enquanto Naum trazia uma mensagem uma mensagem de consolo, uma mensagem aonde mostrava, onde vem revelar Deus como sendo o Deus que vai trazer juízo contra um povo juízo contra um povo, contra um império que está subjugando o povo de Deus. Sofonias vem com a mensagem. Eu não sei se a gente pode usar essa expressão, uma mensagem um pouco mais completa, porque ele vai dizer assim, olha, esse juízo vai vir sobre Judá também. Esse juízo acontecerá sobre o povo desobediente. É interessante, o que a gente pode pensar aqui? É que o juízo de Deus, quando a gente fala assim, o juízo de Deus contra os assírios, quando a gente lê Sofonias, a gente entende que, na realidade, o juízo de Deus não era contra uma nação, contra as pessoas, mas era contra uma prática daquelas pessoas. E se Deus ele é justiça, se Deus ele é justo, Deus ele não pode punir um povo que é idólatra, que não é seu povo, que não é o povo de Israel, o povo de Judá. Eu vou punir esse povo, vou punir os assírios porque eles são idólatras. Mas quando se trata de uma idolatria de Judá, eu não vou punir, eu vou passar panos quentes. Olha, se Deus é justiça, aquilo que Deus aplica às nações pagãs, Sofonias vem dizer, Deus vai aplicar aqui também. Porque Deus não pode ter dois pesos e duas medidas, como a gente coloca. Então, e ele vem chamar, interessante que nós vamos ler, você vai ver lendo o livro de Sofonias, ele vai chamar este dia como o dia do Senhor. Sofonias vai falar sobre o dia do Senhor. Sofonias ele foi um profeta que ele atuou, pelo menos ali, durante o reinado de 3 reis, de Manassés, Amon e Josias. E nesse período havia uma disputa entre o Egito e a Assíria. Eles estavam ali meio que equilibrados. E os reis e o povo de Judá, havia ali dentro, nós falamos sobre isso numa aula anterior, 2 partidos. Um que dizia assim, não, nós devemos ficar do lado do Egito. E outro dizia, não, nós devemos ficar do lado da Síria. Manassés ficou ali um tempo, depois que Ezequias morreu, Manassés ficou ali um tempo ainda do lado da Síria, ainda ali servindo a Síria. Porém, Amon, que é o filho de Manassés, quando assume o poder, ele é assassinado. Porque havia um grupo que queria que o povo, a nação de Judá, se voltasse e apoiasse o Egito. Então, eles criam uma rebelião, assassinam Amon, querendo colocar um outro rei que agora se voltaria para o Egito, né? E aí o que acontece? Havia um grupo de pessoas que nós falamos que era o povo da terra, que era um grupo muito forte dentro do reino de Judá, e que eles eram fiéis à linhagem de Davi. E aí o que eles fazem? Eles pegam esse grupo que se rebela e que mata Amon, eles pegam esse grupo e matam esses grupos e colocam Josias, o famoso rei Josias, no trono, quando Josias ainda era menor de idade.
Quando Josias era ainda, não era nem um adolescente ainda. E aí o profeta Sofonias estava justamente vendo tudo isso acontecer. Então, ele acaba vendo todo esse toda essa saga acontecendo no Reino do Sul. E aí, como nós vemos aqui, quando eu coloco aqui no finalzinho, o castigo seria uma advertência que deveria conduzir o povo à obediência, sendo a salvação reservada aos humildes que põem em prática a vontade do Senhor. Vamos ver ali no capítulo 3, esses 2 versículos, lá de Sofonias, capítulo 3. Abra comigo aí, para você poder acompanhar, mesmo que seja na sua versão. Sofonias, capítulo 3, verso 7 primeiro, que diz: exterminarei as nações e as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças e o povo a ponto de não ficar quem passe por ela. As suas cidades foram destruídas até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. E aí vamos olhar lá no verso 12, dar um pulo lá no verso 12 do mesmo capítulo, que diz assim: mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade e nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá mais quem os espante. Então, quando Sofonias traz essa mensagem, né, de castigo, de juízo de Deus, inclusive para o povo de Judá, ele vai dizer assim: porém, existem os pobres da terra, existe, como nós vimos aqui, o povo humilde e pobre. Ele usa desse linguajar. E quando a gente vê assim, falando a respeito dos pobres da terra, que esses pobres da terra não serão destruídos, que esses pobres da terra serão se tornar esses pobres da terra, ou esses pobres se tornar como eles, receber uma salvação de Deus. A gente precisa entender que Sofonias não está falando de pobres financeiramente. Ele não está falando de condição social. Ele não está falando assim, os ricos, quem tem dinheiro, não, para esses não tem salvação. Mas quem está duro, quem está sem dinheiro, vai estar salvo. Não é isso. Pobre, quando ele usa essa linguagem, que também é uma linguagem um pouco poética e simbólica, ele está falando daqueles que estão destituídos de poder, aqueles que não possuem e que não depositam nas riquezas a sua confiança. Geralmente, quando no Antigo Testamento está se referindo a pobres, e quando fala dos pobres, geralmente pobres são aqueles que são dependentes. São aqueles que estão sempre clamando por justiça. Porque o contexto do Antigo Testamento, o contexto de Israel, por exemplo, da nação, do povo de Deus, foi até o cativeiro babilônico, era a idolatria. Do cativeiro babilônico para frente, o povo passa a viver uma injustiça social muito grande. Então, quando a Bíblia vai falar sobre pobres, e quando Naum vai citar aqui os pobres são aqueles que são dependentes, clamam por justiça, que não têm a sua confiança depositada em riquezas, em poderes, mas eles são dependentes. Dependentes de quê? Dependente de quem? De Deus. Então, o que Sofonias está trazendo como mensagem aqui, ele está dizendo assim, olha, é somente se voltar para Deus, confiar nele, se render aos pés dele, que pode trazer salvação para o povo de Judá, para nós, para a nação. Então, Sofonias, ele traz essa mensagem. Ele vai falar sobre esse dia do Senhor, que é o dia onde o castigo viria, aonde juízo de Deus viria, e somente aqueles pobres, aqueles dependentes, aqueles que se voltassem e dependessem do Senhor, poderiam ser salvos. Então a mensagem de Sofonias, ela vem trazer também uma mensagem de conversão, de converter o povo ao Senhor. Por que eu acho interessante a gente trabalhar esses dois profetas, Naum e Sofonias,
de uma forma assim bem próxima. Porque enquanto um vai falar assim, vai colocar, olha, nós somos aqueles, o olhar de Deus está sobre nós. Deus exercerá juízo sobre quem nos oprime. Deus exercerá juízo sobre aqueles que estão trazendo idolatria, estão trazendo uma prostituição religiosa para o nosso meio. Enquanto Naum traz essa mensagem, Sofonias vem trazer a mesma mensagem, porém mostrando assim, olha, mas o mesmo peso, o mesmo juízo que Deus trará sobre o povo lá de fora que está praticando essas coisas, Deus trará também sobre nós, se estivermos praticando. Isso vem nos mostrar, como eu já falei, isso vem nos mostrar que Deus, ele não tem nada contra povo, contra etnia nenhuma. Deus tem como contra práticas. Deus tem contra aquilo que aquele povo pratica ou está praticando. E aí, quando nós pensamos e quando nós vemos dessa forma, nós vamos ver que Deus não escolheu, Deus não tomou para si uma parte da humanidade, mas Deus tomou para si aqueles que são levados para dentro de uma realidade do reino de Deus, do seu reino, ou seja, uma realidade cultural, uma realidade espiritual, que não faz parte mais de um reino terrestre, mas é uma realidade do céu, uma realidade do reino de Deus. Né? Então assim, volto a dizer, não é que Naum venha oferecer ou venha trazer uma mensagem de Deus incompleta, aí Sofonias vem incompleta, não é isso. Naquela hora, naquele momento, no momento em que o rei Josias estava trazendo uma reforma religiosa e vendo ainda a Síria com pleno poder, o povo de Israel precisava de uma mensagem de ânimo. Josias precisava de uma mensagem de ânimo. Deus trouxe essa mensagem, mas depois Deus trouxe também Sofonias trazendo uma mensagem que não veio completar, mas que vem trazer uma revelação de Deus a respeito daquilo tudo que estava acontecendo, né? Então essa é a mensagem, essa foi a mensagem, é a forma, vamos botar assim, de nós podemos olhar, ler o profeta Sofonias e aprendermos com ele. Um outro profeta pré-exílico também é o profeta Abacuque. E é interessante a gente pensar em Abacuque como uma possibilidade dele ter sido um levita, dele ter sido alguém que ministrava no templo. Se a gente for olhar lá no capítulo 3, no verso 19 de Abacuque, Abacuque 3, verso 19, você vai ler assim: o Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como do cervo, Ele me habilita a andar em lugares altos. E aí ele termina dizendo assim: para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Então Abacuque, ele tinha provavelmente ele era alguém que estava envolvido com o serviço religioso, que ele estava envolvido com o serviço no templo, e provavelmente um levita, uma vez que ele fala a respeito dos seus instrumentos, provavelmente um levita. E é interessante que Abacuque, ele vai nos trazer uma visão de tudo isso que nós falamos a respeito do povo de Judá, a respeito desses altos e baixos, mas ele vai trazer uma visão de dentro do templo para fora. Ele vai trazer uma visão seus oráculos, é uma visão de quem está dentro do templo vendo tudo acontecer. Vendo as coisas acontecerem. E vejam que Abacuque, lendo Abacuque, nós vamos observar um estilo literário diferente dos outros profetas. Porque, por exemplo, Abacuque ele não tem profecias contra nenhuma nação. Abacuque não tem uma profecia contra nenhum tipo de povo. Abacuque ele não tem uma profecia específica para os desobedientes, para os que
são idólatras. Ele não tem uma profecia específica. Abacuque é um diálogo. Abacuque ele se comporta como alguém que tem intimidade com Deus e ele vendo toda aquela situação acontecendo, tudo aquilo que acontecia dentro de Judá, acontecia nos povos, nas nações vizinhas, ele começa a questionar com Deus, a fazer questionamentos com Deus. E aí a gente vai ver, eu até coloquei aí dentro desse esboço, do esboço do livro de Abacuque, que, por exemplo, no capítulo 1, do verso 1 ao 11, nós vamos ver Abacuque fazendo uma oração, clamando pela justiça de Deus em Judá. Então, no capítulo 1 de Abacuque, nós vamos ver vamos poder observar essa forma literária do profeta Abacuque escrever e se relacionar. Volto a dizer, não existe profecias em Abacuque, existe um diálogo. Então, ele vai passar a partir do verso 2, capítulo 1, do verso 1, ele diz, o peso, estou lendo na versão Almeida Corrigida e Fiel, o peso que viu o profeta Abacuque, verso 1. E aí começa no verso 2, Abacuque questionando e clamando a Deus por justiça. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Volto a dizer, havia ali, dentro de uma prática, no próprio meio do reino de Judá, uma prática de injustiça muito grande. E, aliás, eu não falei sobre isso, mas, aliás, quando a gente vai falar, por exemplo, de Sofonias, quando a gente vai ver que Sofonias ele vai falar também sobre isso. Sofonias ele vem dizer que ídolos não são apenas as divindades estrangeiras, mas que ídolos pode ser potência, ou seja, poder, dinheiro, e ele vai mostrar que esse poder, esse dinheiro está se tornando um ídolo adorado no meio do povo de Deus. E aí, por isso que você vai ver lá em Sofonias, quando Deus vai falar, no capítulo 1, no verso 4, nós vamos ver que Deus vai falar, quando vai trazer justiça sobre Judá, ele vai falar sobre destruir bairros, cidades, o palácio e o templo, porque isso estava se tornando como um ídolo, o templo, o palácio tornando ídolo. Então, Sofonias ele não fala apenas de imagens de deuses estrangeiros como sendo, vamos botar assim, uma idolatria, mas também de poder, de poderes que estavam em torno do templo, do palácio. E aí, voltando para Abacuque ele está vendo isso tudo, vendo toda essa injustiça acontecendo, um colapso nacional acontecendo, e ele clama ao Senhor pela justiça de Deus em Judá. Mas o interessante é que a resposta de Deus para essa oração de Abacuque foi dizer assim, pode deixar, eu vou acabar com essa injustiça. Mas Deus fala assim, como eu vou acabar com essa injustiça, Abacuque? Trazendo o Império Babilônico para assumir o poder, para trazer trazendo justiça, fazendo com que estes violentos, fazendo com que estes homens maus em Judá, eles sejam mortos pelo Império Babilônico. E aí, por isso, a partir do verso 12 do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 20, está aqui no nosso segundo ponto, Abacuque agora, a oração dele já não é mais pedindo justiça de Deus, mas é questionando essa justiça de Deus. Quando ele vai dizer assim, como é que pode o Senhor permitir que uma nação, um império pior do que o nosso venha sobre nós? Veja o que ele diz a partir do verso 12. Não és tu, no capítulo 1, verso 12, não és tu, desde a eternidade,
ó Senhor, meu Deus, meu santo, nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Aí ele já está falando a respeito da Babilônia. Ele está dizendo assim, como que pode o Senhor permanecer inerte quando o Senhor está vendo aquele que é mais ímpio devorar aquele que é menos ímpio, ou que é mais justo? Veja que quando ele fala aqui no finalzinho, o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele está falando a respeito dessa realidade de Deus. Então, a partir do verso 12 até o verso 20, o que a gente vê ali é Abacuque questionando essa justiça de Deus. Questionando quando Deus diz, não, deixa que eu vou fazer com que a Babilônia ela domine Judá, e é a Babilônia que vai acabar com toda a injustiça, que vai acabar com os violentos dentro de Judá. E aí Deus, quando Abacuque faz esses questionamentos, Deus também responde através da própria oração de Abacuque, através do próprio questionamento. Deus também traz respostas. E Deus traz duas respostas. Pelo menos assim, dentro de um olhar teológico, se enxerga duas respostas. Uma delas, ou a primeira delas, resposta de Deus, ela está no capítulo 2, no verso 4. Vamos lá, Abacuque 2, 4. A partir desse questionamento, Deus responde assim, verso 4. Abacuque diz, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele. Aí a gente entende que quando Abacuque pronuncia o finalzinho aqui, mas o justo pela sua fé viverá, ou o justo viverá por sua fidelidade, ele já está entendendo que, olha, não importa o que Deus vai fazer, não importa se vai ser a Babilônia que virá, não importa se vai ser uma nação poderosa, uma nação cruel que virá. Aquele que é justo viverá em função da sua fé em Deus, viverá em função da sua fidelidade a Deus. Então essa é a primeira resposta. É o Senhor lembrando a Abacuque que os planos dele, os planos do Senhor, não terminam na Babilônia. Ainda que a Babilônia viesse e trouxesse todo esse massacre sobre o povo de Judá, a história do Senhor, o agir de Deus não terminaria ali. Ele vai dizer assim, o justo, aquele que é justo, viverá pela fé, viverá pela sua fidelidade. E aí, Abacuque tem a oportunidade de lá no verso 14, ele enxergar o tempo da redenção, quando ele vai dizer assim, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, ai de ti que adicionas bebida ao teu furor e as embebeda para ver a sua nudez. Então, quando a gente vai olhar esses dois versículos, né, o verso 4 e o verso 14, a gente entende que esses dois versículos eles são respostas de Deus a esse questionamento de Abacuque a respeito da justiça, a respeito dessa justiça, da forma como Deus vai aplicar a justiça. Deus responde, tenha fé, e seja justo, porque é essa fé que vai te sustentar. E ele vai dizer assim, toda a terra vai se encher do conhecimento, da glória e do conhecimento do Senhor. É Deus mostrando a Abacuque, dizendo, eu estou agindo, e esse agir trará glória para mim mesmo, e essa glória ela virá sobre toda a terra. Irmãos, é importante a gente dar uma pausa aqui, para nós entendermos que Deus ele nos usa como um instrumento para a glória dele. Deus ele nos usa
para o louvor da sua glória. Então tudo aquilo que acontece conosco, porque a gente é para a glória do Senhor. Porque a gente diz assim, recebi uma vitória, Deus seja exaltado, Deus honrou o seu servo, aleluia, glória a Deus. Mas quando nós também recebemos ou passamos por alguns momentos de derrota, entenda, Deus agindo e Deus desejando ser glorificado através daquilo que pode parecer para você uma perda, daquilo que pode parecer para você um momento difícil, um momento de trevas. Mas veja o que Deus está dizendo através de Abacuque. O justo, ele viverá pela fé. Ele não viverá por vitórias, ele não viverá por conquista, mas ele viverá por fé. E a nossa fé, ela está baseada, ela está alicerçada naquilo que nós conhecemos e recebemos da revelação de Deus, do Evangelho, vem por nós sermos levados pelo Espírito Santo a contemplarmos aquilo que Deus já nos deu em Cristo, através de Cristo Jesus. Então essa é a resposta de Deus. E aí, a partir daí, Abacuque, a partir do capítulo 3, Abacuque ele inicia agora uma oração, não mais pedindo a justiça de Deus, não mais pedindo ou questionando a justiça de Deus, mas uma oração de misericórdia, da misericórdia de Deus no tempo de fidelidade. O que é misericórdia de Deus? Misericórdia, córdia, né? Coração, é você colocar o seu coração na miséria. Então, quando eu tenho misericórdia de alguém, eu estou colocando o meu coração na miséria daquela pessoa. É como se eu dissesse assim, eu estou vestindo, entrando na pele daquela pessoa, sentindo o que ela sente. Então, a oração de Abacuque agora é essa: Senhor, venha olhar para o teu povo e sentir aquilo que o teu povo está sentindo. E aí, a partir do verso do capítulo 3, Abacuque ele já não mais vive esse questionamento, mas ele vive agora um momento de dizer assim, de pensar e pedir ao Senhor: Senhor, entra nessa nossa miséria agora. E veja como ele diz no capítulo 3, no verso 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Olha que coisa! E eu fico pensando assim, que momento é esse que esse homem ele começa a orar e pedir a Deus justiça, ele começa a pedir a Deus que Deus venha agir com justiça. Ele consegue, dentro da sua intimidade, ele tem essa ousadia de entrar e questionar com Deus essa justiça, mas porém o seu coração está na soberania de Deus. E aí ele diz assim: Senhor, no verso 2, eu ouvi a tua palavra e temi. Aí ele vai fazer uma oração agora: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. A tua ira, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Olha, ele diz assim: Senhor, aviva a tua obra, torna viva a sua obra no nosso meio, torna viva a sua obra junto de nós, faz, ó Deus, ser conhecido o teu nome. Lembra-te, Senhor, lembra-te na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. E aí o profeta ele vai fazer essa oração linda que nós conhecemos, porque ele diz, quando chega no final, no verso 17, ele vai fazer essa oração que a gente recita tanto, conhece tanto, mas talvez você nunca tenha visto agora essa oração dentro desse contexto, de um homem que clama por justiça, que questiona a forma de Deus agir, mas que ouve a resposta de Deus e que teme. E aí ele diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas nos currais, e lá não haja gado, todavia, verso 18, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como as das cervas, e me fará andar sobre as minhas
alturas, ou fará andar em lugares altos. Abacuque está fazendo exatamente aquela declaração da resposta de Deus que nós vimos lá no capítulo 2, no verso 4. Eu viverei pela fé. O justo viverá pela fé. Isso foi tão forte, queridos, essa realidade vinda, ela é tão forte que o próprio apóstolo Paulo vai aplicar essa frase do capítulo 2, verso 4 de Abacuque, ele vai aplicar essa frase aos romanos, dizendo: o justo viverá pela fé. E é justamente essa frase de Abacuque, essa resposta de Deus vinda através do profeta Abacuque, que vai invadir a mente e o coração de Martinho Lutero, quando ele escreve as 95 teses e promove e dá início àquela reforma protestante. Tudo isso é como fruto de algo vindo de uma resposta de Deus a uma oração de um homem. Ela moveu, ela entrou pelos séculos, ela chegou até o século XVII e ali ela pôde invadir o coração de Martinho Lutero, e através daquilo que Abacuque diz, que o apóstolo Paulo ele repete aos romanos, e que Martinho Lutero ele lê, aquilo invade o coração daquele homem e faz com que ele promovesse a reforma, para que nós hoje estivéssemos aqui com acesso à palavra de Deus, podendo prestar o nosso culto ao Senhor, vivendo a realidade de um sacerdócio, universal. Que bênção! Veja como Deus age. Aí a gente precisa voltar lá no profeta Naum. Um Deus que move, que potencializa e que move toda a história da humanidade. Já está escrita, está sendo sustentada por Deus, para a glória dele, para que ele seja exaltado, para que ele seja glorificado. Aleluia. E aí, irmãos, nós vamos chegar no último profeta desse nosso estudo, ou pelo menos dessa parte desse nosso estudo, que é o profeta Joel. O livro do profeta Joel, ele no hebraico, ou as escritas hebraicas, ele tem 4 capítulos, mas quando ele foi traduzido, principalmente na Vulgata, né, ele foi dividido em 3. Então, assim, não é que no hebraico tem um capítulo ou tem mais escritos, é só a divisão. O hebraico está dividido em 4 capítulos, na Vulgata, ou na nossa tradução que vem da Vulgata, ele foi redividido, os capítulos foram redivididos e nós temos 3 capítulos no livro de Joel. E aí Joel concentra as suas profecias naquilo que Deus iria fazer no meio da nação de Judá. E essa profecia de Joel, ela acontece logo depois que vem sobre a nação de Judá uma grande seca e uma praga de gafanhotos. Aí a gente vai ver que o profeta utiliza-se desses adventos ou desses eventos naturais ou da natureza. Ele usa desses acontecimentos e emprega uma linguagem toda específica a respeito daquilo que Deus estava fazendo, né? A respeito daquilo que Deus vai fazer. E a profecia de Joel, assim, que a gente tem que eu queria destacar, eu até poderia dizer a mais marcante, mas na realidade é aquela que eu gostaria de destacar, é a profecia de Joel do capítulo 2, no verso 28 e 29, que os irmãos conhecem, que diz assim: e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Por que eu quero falar sobre esse texto? Em primeiro lugar, esse texto está se referindo, em um primeiro momento, ao Pentecoste, aquilo que aconteceu
lá em Atos 2. E aí o apóstolo Pedro, ele vai, justamente no verso 16 e 17 de Atos, ele vai recitar, ele vai falar de novo essa profecia de Joel. Vai usar essa profecia de Joel a respeito, falando do derramar do Espírito Santo de Deus, da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E aí ele vai usar do profeta, dessa realidade do profeta, que o profeta vem falando, o profeta Joel vem falando a respeito do Espírito Santo de Deus. E aí tem um texto, lá se nós formos ver, vamos lá em Joel, no verso 23, Joel, verso 23. Deixa eu abrir aqui. Quando ele diz assim, 23. Joel, no capítulo 2, tá, irmão? Desculpa. Joel, capítulo 2, no verso 23, ainda falando, dentro dessa visão do derramar do Espírito Santo de Deus, no verso 23, ele fala assim: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva do primeiro mês, a temporã e a seródia. Ele usa dessas duas linguagens de chuva temporã e chuva seródia. Só para a gente entender o que são essas, por que ele fala dessas duas chuvas, né? Por que Joel vai utilizar essa linguagem? A chuva temporã é a chuva que acontecia no outono, quando era semeado, quando a terra era preparada e era semeada. As sementes eram lançadas na terra. Então aquela chuva, ela vinha, e isso era feito, né, esse semear era feito nesse período, porque a semente, depois de jogada na terra, a chuva vinha, e dentro desse período de chuva, ou dentro essa chuva trazia as condições para aquela semente germinar, e aquela semente poder brotar e frutificar. Então, a chuva temporã era a chuva que vinha no período da semeadura, no período do plantio. E a chuva seródia era a chuva que caía logo nas primeiras semanas da primavera. Era a chuva que vinha justamente no período de colheita. Era aquela que era necessária para poder trazer um amadurecimento saudável para a colheita. Então o amadurecimento vinha, a chuva vinha, e aí aquele fruto, através das condições que aquela chuva, a seródia, trazia, aquele fruto amadurecia e poderia ser colhido. E aí Joel utiliza dessa linguagem, dizendo que o Senhor derramaria a chuva nesse período, nesses dois, assim como acontecia no período de chuva, seródia e temporã e seródia, assim aconteceria também o derramar, aconteceria também o agir de Deus. E aí a gente entende que o que acontece no dia de Pentecostes, se a gente for criar um paralelo aí, nós podemos dizer o seguinte, que a chuva temporã é justamente aquilo que aconteceu lá em Atos 2. Aquele momento onde o Espírito Santo vem, o evangelho é pregado, o evangelho é vivido por Jesus, o evangelho é anunciado pelos apóstolos, o evangelho é vivido pela igreja, e aí, para que aquela semente ela possa frutificar, para que aquela semente ela possa ser desenvolvida, vem o derramar da chuva temporã, ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele vem e em cima dessa semente, em cima daquilo que foi semeado, ele começa a fazer nascer nascer algo, germinar algo, e aquilo vai sendo germinado, e aquilo vai sendo vai crescendo. Porém, há também a chuva seródia, que é aquela chuva que vem para trazer um amadurecimento.
é o derramar novamente do Espírito Santo, né? Não que haja um novo Pentecoste, mas é um momento onde o profeta vai trazer essa linguagem. Haverá um derramamento temporão, onde sementes poderão germinar, porém haverá também esse derramamento para que essas sementes possam dar frutos e elas possam frutificar. É a seródia, é a chuva seródia. Agora a gente precisa observar que a seródia, ela vem representar o Espírito Santo agindo para que aconteça a colheita, para que o fruto amadureça e, amadurecendo esse fruto, haja a colheita. E esta colheita, ela se dará quando Jesus Cristo vier para buscar a sua igreja. Então, o que o texto, principalmente o capítulo 2 do profeta Joel, ele vai trazer uma profecia, uma linguagem profética que aconteceu lá em Atos 2, que o apóstolo Pedro toma como sendo uma realidade lá em Atos 2, mas é uma realidade também que acontecerá na parúzia, ou seja, na segunda vinda de Jesus, onde o Espírito Santo vai trazer um amadurecimento dos frutos, ou dos frutos, e haverá a grande colheita, haverá a colheita. Então é isso que nós, essa é a realidade que nós podemos observar. E eu queria destacar em Joel, né, no profeta Joel, que foi um profeta pré-exílico também. Lembrando que Joel, quando ele faz essas profecias, ele não sabia do Espírito Santo vindo, ele não sabia. Foi um instrumento de Deus sendo usado para dentro de uma realidade, para dentro de um contexto histórico que ele vivia ali, ele profetizar e ele falar a respeito de Deus. Porém, quando você fala da palavra de Deus, quando você libera uma palavra e essa palavra é a palavra de Deus, irmãos, nós não temos noção para onde essa palavra e aonde essa palavra pode ir e o que ela pode alcançar. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que nenhuma palavra sai da boca do Senhor e não retorna sem antes cumprir o propósito para aquilo que ela foi enviada. Então, assim, hoje nós estamos aqui. Eu estou aqui falando, eu estou aqui ministrando, você está aí colocando os seus comentários, você está aí postando os seus comentários, postando aquilo que Deus está falando ao teu coração, mas nós não temos noção de onde isso tudo que nós estamos fazendo aqui agora, aonde isso tudo pode chegar a partir do momento em que Deus nos usa e Deus deseja liberar através de nós a palavra dele. Talvez um simples comentário que você poste aí, talvez uma simples palavra que você poste aí, como aconteceu com o próprio Abacuque, o justo viverá pela fé. Dentro de uma oração, dentro de um questionamento, ele libera essa palavra vinda de Deus, o justo viverá pela fé. E essa palavra, ela se torna um gatilho para que a igreja do Senhor seja reformada, para que a igreja do Senhor venha viver uma nova realidade e se volte para a palavra de Deus. Por isso, meus queridos, eu queria encerrar aqui te dizendo, não se cale diante daquilo que o Senhor tem falado através da sua vida, através de você. Seja um agente da palavra de Deus. Seja um portador das boas novas, da mensagem de salvação, da mensagem do Evangelho. Mas para isso, em primeiro lugar, se coloque na dependência do Espírito Santo de Deus. Deixa que a chuva temporã e seródia, ela chegue na sua vida, ela faça com que a semente do Evangelho, ela germine na sua vida, no seu coração, e que ela venha trazendo em cima dessa semente, fazendo com que essa semente venha gerar frutos, para que no dia da colheita, para que no dia em que o Senhor vier nos buscar, no dia que o Senhor vier sobre nós, como a palavra do Senhor vem nos mostrar, no dia do Senhor nós possamos ser achados como servos fiéis, sermos achados como filhos amados e obedientes, e possamos estar desfrutando da grande festa das bodas do Cordeiro de Deus,
e vivermos eternamente na presença do nosso Pai. Que Deus te abençoe na ministração, nesse tempo onde o Espírito Santo de Deus, através desses profetas, através desses homens, pôde falar tanto durante tantos séculos e possa ter falado também ao teu coração. Eu queria orar com você mais uma vez, orar e pedir a Deus que Ele possa, assim como Abacuque orou pela misericórdia, para que Deus pudesse ter misericórdia da realidade que aquele povo estava vivendo naquele tempo, que nós possamos também, nessa hora, clamar ao Senhor e que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia das nossas vidas. Mas que assim como Abacuque, nós também possamos ter essa realidade de que nós não estamos presos àquilo que os nossos olhos veem. O justo viverá pela fé. E ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja mantimento, ainda que nós possamos viver situações totalmente contrárias àquilo que nós desejamos, a nossa fé está posta em Deus e a nossa alegria está no Senhor, está naquilo que Ele nos deu através de Cristo Jesus. Mas vamos orar mais uma vez, que você possa estar orando comigo da forma como você puder, e pedindo, e entrando na presença do Senhor em oração, clamando a misericórdia do Senhor. Pai, nós queremos nessa nossa oração pedir ao Senhor que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, o Senhor venha invadir, ó Deus, as nossas mentes, venha invadir o nosso coração e fazer-nos, ó Deus, receber as respostas do Senhor para, ó Deus, os questionamentos que nós podemos estar fazendo em nosso coração a respeito, ó Deus, daquilo que temos vivido, a respeito daquilo que a nossa nação tem vivido, a respeito daquilo que o mundo tem vivido. Senhor, nós, como já oramos tantas vezes, nós queremos dizer que reconhecemos que a soberania e o poder está nas Tuas mãos. E que, ó Deus, a história da humanidade, ela tem o Senhor como sendo o seu grande mistério, como sendo o seu grande enigma. E, ó Deus, o que nós queremos é, através do Teu Espírito Santo, recebermos, ó Deus, uma visão espiritual e enxergarmos e acharmos o Senhor, ó Deus, no descortinar de todas as histórias, no descortinar de todos os fatos, nós possamos ver a Tua mão poderosa e possamos confiar no Senhor. Deus, tira do nosso meio toda a confusão, tira do nosso meio, ó Deus, todo o medo, tira do nosso meio, ó Deus, todo o receio. Ó Deus, que a nossa segurança possa estar sendo restabelecida e que a nossa segurança é o Senhor. A nossa segurança é o Senhor. Pai, fortalece a Tua igreja nesse tempo, fortalece, ó Deus, o Teu exército nesse tempo, dá-nos armas espirituais, ó Pai, coloque em nossas mãos, ó Deus, aquilo que faz com que seja um instrumento, uma arma poderosa para nós vencermos, ó Deus, as armas que Satanás tem investido contra nós. Põe em nós, ó Deus, o Teu Espírito Santo, nos levando, ó Deus, a vivermos a realidade de homens e realidade de mulheres que enxergam o Deus que move toda a história e que enxergam o poder de Deus, que conseguem ver, ainda que não entendam, consigam confiar no Senhor e descansar no Senhor. Eu abençoo, Deus, todo o povo do Senhor que nesse tempo recebe esta ministração, recebe esse estudo e que eles possam ser alimentados e fortalecidos pela Tua palavra. Assim eu oro, Deus, abençoando a Tua igreja, abençoando cada família aqui representada e pedindo a Deus que o Senhor venha a estar continuando falando ao nosso coração e agindo no nosso meio. Assim oramos em nome de Jesus. Queridos, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo do Senhor possa usar dessas palavras, usar desse estudo para te fortalecer e te fazer ir além. Nós temos a mente de Cristo. Deus te abençoe.